A Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração. A Ele estas palmas, pois é o único digno, o único merecedor em recebê-las. Receba, Senhor, receba estas palmas, pois são tuas. A Ele, graças a Deus. Amém? Amém. Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito? Peguei. Do quê? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2017. 2017, eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Deuteronômio 28, do 1 ao 14, vai se cumprir, vai se materializar na minha vida em 2017. Amém? Sente-se, por favor. Gênesis capítulo 18. Vamos lá. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamré, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda. Diga comigo em voz alta: na hora mais quente do dia. Na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho. Agora que já chegaram até este teu servo, está bem, faça como está dizendo, responderam. Visualize essa cena, porque essa cena pode ser a sua, e se não é a sua agora, será amanhã, se não é a sua agora, será futuramente. Visualize essa cena de um senhor idoso que recebeu um chamado, recebeu uma promessa. O Senhor fez um chamado a ele. Até então essa promessa que Deus havia feito não havia se cumprido. E aí ele está sentado. Repita essa frase comigo novamente. A hora mais quente do dia. Certamente ali pelo meio-dia, certamente 1 hora, 2 horas, 3 horas, pensando com ele, né? Puxa vida, eu saí da minha terra, eu saí da terra do meio dos meus parentes, da minha parentela, larguei tudo para trás. Deus me fez uma promessa, mas até agora essa promessa não se cumpriu. Estava ali, olhando para o nada. De repente, quando ele levanta os seus olhos, ele vê 3 homens. Ele vê 3 homens. Imediatamente ele teve discernimento, ele correu e dobrou os seus joelhos, que ele entendeu que aqueles homens eram enviados do Senhor. Ele entendeu que aqueles homens eram anjos do Senhor. E aí, vou lhes trazer o que comer para que recuperem as forças. E primeiro, não passe sem parar aqui. Mas vou trazer-lhes o que comer para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram a este teu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse
a Sara, depressa, pegue 3 medidas da melhor, diga comigo, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu, diga comigo, o melhor novilho e deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Outra coisa importante, observe que aqueles anjos estavam ali, a presença de Deus estava ali, era a presença de Deus, tinha algo especial que estava chegando ali. E quando ele teve aquele discernimento, imediatamente ele também quis fazer o seu melhor, ele quis dar o seu melhor a Deus, ele fez questão de dar o seu melhor a Deus. Eu quero que você grave isso, porque muitas vezes a gente está esperando bênçãos, está esperando o cumprimento de promessas, mas não nos preocupamos em dar o nosso melhor a Deus. Grave isso. Nós estamos esperando bênçãos, nós estamos esperando, Deus até vem com a sua bênção para nós, para aqueles representantes, chegou com um propósito, e Abraão, com bom discernimento, imediatamente já correu para oferecer e preparar o seu melhor para oferecer a Deus. Passa, trouxe então coalhada, leite, novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Diga comigo, por isso, riu consigo mesma, quando pensou. Eu gosto dessa observação, de fazer essa observação. Riu como? Riu como? Quando? Depois de já estar velha? E o meu Senhor já idoso? Ainda terei esse prazer? Agora. Vai acontecer agora, vai se cumprir agora, mas já passou da hora. Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Por que Sara riu? Eu sempre digo, não se preocupe em mostrar nada para ninguém, não. Esteja atento ao que está acontecendo dentro de você. Viu? Entendeu o que eu coloquei aqui ou não? Não se preocupe em mostrar nada para ninguém, não. Esteja atento ao que está acontecendo dentro de você. Porque a gente pode mostrar uma série de coisas, tentar transmitir, ser uma pessoa de fé, seja uma pessoa que acredita na palavra, que acredita na promessa, que acredita, e Deus está olhando lá dentro. Deus está olhando os conflitos, os questionamentos que nós estamos lá dentro. Por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar luz agora que sou idosa? Diga comigo em voz alta: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Não me ri. Mas ele disse: não negue, você riu. Diga comigo: Deus sempre cumpre com a sua palavra, com as suas promessas.
Olha que coisa interessante. Estava lá Abraão sentado na hora mais quente do dia, na hora mais difícil do dia, no momento mais difícil do dia, no calor, realmente no calor do dia, olhando para baixo, olhando para o nada. E aí, de repente, naquele dia, aparece o Senhor representado pelos seus enviados, com algo especial, para mudar aquela realidade, para mudar aquela situação esta que até dentro de Sara já havia passado da hora. Dentro de Sara já não ia acontecer mais, não ia mais se cumprir. Tanto é que quando o anjo falou, agora, passou da hora. Não, agora que já sou velho, meu senhor é velho? Não, haveria alguma coisa difícil, impossível para que eu faça? Existe? Deus cumprindo com a sua palavra. Daqui a pouco eu termino o raciocínio, fique aí, grave essa parte, nós vamos para uma outra etapa. Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, diga comigo, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Jesus tinha sido crucificado, eles estavam esperando tudo que Jesus havia dito da sua ressurreição, de tudo que o Senhor havia pregado, ensinado, orientado. Estavam caminhando tristes, abatidos. O Senhor Jesus aparece, começa a caminhar com eles, não os deixa reconhecer que era Ele. Eles já estavam caminhando com Jesus, mas não via que era Jesus. Os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós, diga comigo em voz alta, e nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. Nós esperávamos, nós acreditávamos que era Ele que ia trazer a redenção, a salvação a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro,
e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, diga comigo em voz alta, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés, todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele e em todas as escrituras. Primeiro ponto que eu quero deixar claro para você. Passa, por favor. Ao se aproximarem do povoado, estava indo, Jesus fez com que, como quem ia mais adiante. Por que Jesus fez isso? Esse é o ponto determinante. Por que Jesus agiu assim? Por isso que eu digo, as pessoas perdem muito tempo dentro da igreja sem entender a ciência da palavra, a profundidade da palavra. O que Jesus mostrou? Por que Jesus já não se revelou de uma vez? Por que ele já não se mostrou de uma vez? Por que ele fez questão de mostrar a eles que a fé deles tinha que estar na palavra, no que foi dito desde Moisés, foi ensinado e pregado desde Moisés? Diga comigo, bem-aventurado os que não viram, mas creram. A maior parte das pessoas precisam ver para acreditar. A maior parte das pessoas não acreditam na palavra. Deixa eu ser mais objetivo, a maior parte dos cristãos não creem na palavra, caminham por vista e não por fé. Quando algo acontece contrário àquilo que foi prometido, contrário àquilo que foi dito, contrário àquilo que esperava, você viu a palavra ali? Nós esperávamos que fosse ele. Olha, agora já é o terceiro dia, foi sexta-feira, já é domingo e nada aconteceu. Volta o versículo anterior. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Como vocês custam entender e demoram a crer em tudo que os profetas falam? Como vocês custam entender e demoram a crer em tudo que os profetas falam? Isso não era para acontecer? Não sei se você está conseguindo entender o que eu estou tentando te transmitir. Não sei se você está conseguindo entender o que eu estou tentando transmitir a você. O Senhor Jesus não podia ter se revelado? O Senhor Jesus trouxe totalmente a fé deles para a Escritura. Primeiro vocês vão crer no que está na Escritura. Depois vocês vão ver materializado aquilo que ela disse. Primeiro vocês vão crer. A fé de vocês não deve estar naquilo que você vê. A fé de vocês deve estar naquilo que vocês sabem, o que a Escritura revela. A fé de vocês não é naquilo que vocês estão vendo. A fé é naquilo que vocês têm ouvido, aprendido, no que as Escrituras diz. Se a fé que nós temos é só naquilo que nós vemos, esqueça, não vamos ver, e vamos demorar a ver. Mas mais uma vez o Senhor está mostrando, olha, passa por favor, você não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória?
começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximar do povoado o qual estava indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças e partiu e o deu a eles. Então os olhos deles, diga comigo, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Ou seja, mais uma vez, desde Moisés, vocês estão vendo se cumprir o que foi dito desde lá de Moisés, o que Moisés pregou, o que Moisés ensinou, vocês estão vendo agora se cumprindo mais uma vez aquilo que está escrito. O que Deus, por isso que a nossa fé tem que ser uma fé alicerçada na palavra. Todas as ações do Senhor, todo o trabalhar do Senhor é para que a nossa fé se volte à palavra, para que creiamos na palavra, porque se formos crer somente naquilo que nós vemos, então não vamos crer em absolutamente nada, e daqui a pouco estaremos duvidando da palavra. Estaremos duvidando da palavra. Duas revelações maravilhosas. Na hora mais quente do dia, a hora que parecia que nada mais ia acontecer, que nada mais ia se cumprir, o Senhor envia, o Senhor aparece através daqueles anjos, faz a promessa, renova, muda aquela realidade, porque na primavera você vai estar segurando o seu filho, e ainda diz: haveria alguma coisa difícil para que eu faça? Diga comigo, há alguma coisa difícil para que o Senhor faça? Não, não existe nada difícil para que ele faça. E ele cumpriu aquilo que prometeu na vida de Abraão. E naquele momento mais difícil, na hora mais quente, talvez você esteja na hora mais quente do dia, talvez você esteja no momento mais quente da sua vida, na hora mais difícil, e aí vem o Senhor hoje, e Ele renova a promessa, e Ele está dizendo: não há nada difícil para que eu faça, e aquilo que eu prometi vai se cumprir. Amém? Está aqui as pessoas achando o que Jesus falou, o que Jesus prometeu. Nós achávamos, nós esperávamos que Ele era o Redentor, o Salvador. Ele foi crucificado, morreu, e até agora nós esperávamos. O Senhor não os deixa, aparece caminhando do lado deles. Sobre o que vocês estão falando, hein? Sobre o que vocês estão discutindo? Ah, você é o único viajante aí que não sabe o que aconteceu? O Senhor diz: poxa vida, como vocês custam entender, como vocês são difíceis para entender e crer. Desde Moisés, os profetas, foi pregado, foi revelado isso, e o que foi pregado desde os profetas, o Senhor Jesus transferindo novamente a fé deles para a palavra, não para aquilo que eles estavam vendo ou não estavam vendo, para a palavra, mostrando a eles que o que a palavra diz é verdadeiro e vai se cumprir. Só depois o Senhor Jesus se revelou a eles. Só depois eles viram, o Senhor permitiu que eles realmente os vissem. Amém? Espero que você esteja entendendo por quê. Porque se você não ler a palavra, se você não absorve a palavra,
Se você não absorve a palavra, se a palavra não entra, se a sua regra de fé não está em cima da palavra, então você não vê nada. Você só vai acreditar naquilo que você vê. E bem-aventurado os que não viram, mas creram. Primeiro a gente crê, depois a gente vive. Primeiro a gente crê, depois o que a gente crê se materializa. Olha isso, por favor, passa. Perguntaram, só concluir a leitura aqui. Perguntaram se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Seu coração queima? Quando as Escrituras são expostas, seu coração arde? Seu coração queima? Ou tanto faz como tanto fez? Queima, arde dentro de você, renova a tua fé. Opa, eu acredito. Opa, eu vou viver isso. Opa, Deus vai cumprir na minha vida. Ou seu coração queima? O coração deles estavam queimando. Do Senhor estar expondo o quê? Expondo o quê? Não, gente, por favor, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus, não sou um contador de história. Se eu não conseguir transmitir a você, o que eu disse, você perdeu o seu tempo nesse culto. De verdade, você perdeu o seu tempo. Você vai entrar, você está doido para ir embora, a palavra não vai se cumprir na sua vida, não vai viver o que ela diz, a glória dela, se não entrar dentro de você, culto por culto, meu amigo, nada. Você sai, você não conhece nada, não sabe nada, não tem revelação nenhuma, não tem discernimento nenhum, vai falar como incrédulo, vai pensar como incrédulo, e nada vai se cumprir na sua vida. É o que está acontecendo dentro da maior parte das igrejas. Por isso que eu peço, vou fazer uma pergunta a você, que às vezes a gente acompanha aqui. Você tem uma Bíblia? Você tem uma Bíblia? Se você tem uma Bíblia, a sua Bíblia é o poder de Deus, é a boca de Deus, é a unção de Deus, é a revelação de Deus para você. Se tem algo que você tem que levar a sério, e você sabe como as pessoas passam a levar a palavra a sério? Sabe quando? Quando chega no fundo do poço, porque aí descobre que a palavra não é brincadeira, que não se brinca com Deus e não se brinca com a palavra, que justamente por ignorar a palavra uma vida inteira, deu tudo errado na vida, por ignorar a palavra, por achar que a palavra não era importante, porque existem pessoas que culto atrás de culto, mas acham que a palavra não é tão importante, e na sua vida ela não vai se cumprir. Pelo contrário, vai se cumprir na tua, vai se cumprir na minha, vai se cumprir na vida do bispo, da bispa, do papa, vai se cumprir na vida de todos. O que está escrito vai se cumprir, vai se cumprir. Se nós não estivermos aqui, vai se cumprir do mesmo jeito, da mesma forma. Agora, o que eu preciso? Eu quero viver bênçãos, eu quero que Deus cumpra na minha vida. Se Deus me fez promessas, eu quero que se cumpra. E de repente, no tempo da espera, eu estou agindo completamente errado. No tempo da espera, eu já perdi a minha fé. No tempo da espera, eu já falo como um incrédulo. No tempo da espera, eu diz que creio em Deus, mas eu ajo como uma pessoa completamente incrédula. Por favor. Sabe por que eu falo como eu falo aqui? Porque o que não falta, tem dia que eu fico estressado, sabia? Porque as pessoas não ouvem o culto, mas quer falar comigo, quer pedir socorro do dia para a noite. Aí eu preciso falar com o bispo, aí eu preciso de ajuda. Não, peraí, o bispo está pregando a palavra, o bispo está orientando a palavra tem vindo, palavra para mudar a tua vida, para transformar a tua vida. Mas entra por aqui, sai por aqui, estou mais preocupado com o horário, estou mais preocupado com o lazer, estou mais preocupado que eu tenho que jantar, eu estou mais preocupado, hoje eu vim, não, peraí, eu vim para ouvir Deus falar, eu quero saber o que Deus tem para falar comigo. Eu preciso saber o que Deus tem comigo. A palavra é verdadeira ou não é? Vai se cumprir na minha vida ou não vai? E eu estou mostrando para você hoje que às vezes aquilo que parece que não vai se cumprir, se você abrir mão, se você não crer mais, realmente é complicado. Mas se você no tempo da espera
no tempo da espera. Talvez você esteja na hora mais quente do dia. Você viu a reação de Abraão? Que positiva. Você viu a reação de Abraão? Ele já entendeu. Opa, está chegando algo especial, está chegando algo novo. Se prostrou diante dos anjos, preparou o seu melhor para dar o seu melhor aos anjos. Porque ali naquele dia, na hora mais quente do dia, estava se cumprindo aquilo que Deus prometeu na vida dele. Aquilo que ele estava esperando há anos, que era o seu maior sonho, estava se cumprindo. Passa, por favor. Se eu não conseguir transferir o Espírito, não estou bravo não. Só que, se não for para a palavra entrar, se o dia que você tiver assim, não quero, talvez um culto como hoje, uma palavra como esta, como outras que já foram perdidas. Por isso, é assim, de verdade, quando fala assim, eu preciso falar com o bispo urgente, eu ando numa medida assim, eu ando analisando o nível de compromisso. O nível de compromisso das pessoas. Porque priorizam tudo menos o seu compromisso com Deus. E quando as coisas não acontecem na vida delas, o que elas vão? Mas eu preciso agora falar, eu preciso de ajuda, eu preciso de oração. Espera aí. Deus está falando conosco continuamente. Deus está nos direcionando continuamente. Deus está nos revelando como Ele trabalha continuamente. Passa, por favor, vai para Gênesis. O faraó mandou chamar José e foi trazido depressa do calabouço. Eu não sei se está aqui nesse culto. Eu atendi uma senhora essa semana, que depois certamente ela mesma pode falar sobre isso. Ela estava aqui há 20 anos atrás. 20 anos. 20 anos Deus plantou ela nesse lugar. 20 anos plantou ela na obra, foi até uma obreira. 20 anos plantou. Quando Deus te planta num lugar é para que você dê fruto naquele lugar. Não só para você dar fruto naquele lugar, mas para que você seja frutífero. Mas cada um tem o seu motivo. Saiu e passou por várias igrejas, mas várias. Agora, depois de 20 anos, escutou firmemente a voz de Deus, dizendo, porque, infelizmente, 20 anos se passaram, e tudo destruído, tudo. A palavra do Senhor veio a ela. A palavra veio e ela disse, eu te plantei 20 anos atrás, naquele lugar. Se você quer dar fruto, você vai ter que voltar aonde eu te plantei. 20 anos se passaram. Talvez naquele momento, o que aconteceu aqui, talvez a pessoa não soube entender e não agiu da maneira que Deus esperava. Mas 20 anos se passaram e teve que voltar para recomeçar depois de 20 anos. Depois de 20 anos. Nós não temos 20 anos aí para jogar fora. O faraó mandou chamar José e foi trazido depressa do calabouço. Diga comigo, do calabouço. O que é um calabouço? Propina, bispo. Calabouço. Uma prisão. Depois de se barbear, trocou de roupa, apresentou-se a Faraó. O plano pareceu bom a Faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, Faraó lhes perguntou:
Será que vamos achar alguém como este homem? Diga comigo, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e de todo o meu povo, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando, diga comigo, entrego a você agora o comando de toda, o quê? Então, vamos lá, olha que coisa, tirado do seio familiar, levado como escravo para o Egito contra a sua vontade, correntes no pescoço, correntes nos seus tornozelos, humilhado, envergonhado, gemeu, padeceu, parecia que a promessa que Deus havia feito não ia se cumprir, parecia que aquilo que Deus havia dado não ia se cumprir, o sonho que Deus havia dado a ele não ia se cumprir, parecia que estava tudo acabado, sua vida acabada, tudo terminado. Depois, para não pecar, não aceita se deitar com uma mulher, é acusado de violência sexual, é preso, mandado para o calabouço, vai preso, envergonhado, humilhado, como um presidiário. Nada vai se cumprir, tudo que você sonhou, que Deus colocou dentro de você, não vai se cumprir. Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, Faraó tirou do dedo o seu anel selo e colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Volta ali, por favor. Em seguida, Faraó tirou do dedo o seu anel selo, colocou no dedo de José, mandou vestir linho fino e colocou, diga comigo, uma corrente de ouro em seu pescoço. Antes era uma corrente de presidiário, agora uma corrente de ouro em seu pescoço. Também fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente dos arautos iam gritando: abram o caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Por quê? Porque confiou em Deus. Por quê? Porque no tempo da espera não foi reprovado. Por quê? Porque confiou naquilo que Deus havia dado a ele como sonho, como promessa, porque ele estava se cumprindo na vida dele aquilo que Deus prometeu, porque Deus cumpre com aquilo que promete. Deus não é homem para que minta, Deus promete e Deus cumpre. Não há nada difícil para que Deus faça. Certamente quando ele estava lá no calabouço, quando ele estava lá humilhado, sendo tratado como um criminoso, como um estuprador, um homem do mais péssimo nível, certamente ele tinha tudo para perder a sua fé. Cadê Deus? Cadê a promessa de Deus na minha vida? Quando Deus vai cumprir? Será que um dia eu vou sair daqui? Não, mas confiou, esperou, não foi reprovado na fé, não perdeu a fé, se apegou ainda mais a Deus, buscou ainda mais. O Espírito de Deus estava dentro dele, lá no presídio, lá no calabouço. 13 anos se passaram. 13 anos se passaram. Parecia que não ia se cumprir mais, mas olha a promessa de Deus se cumprindo, olha a glória de Deus, olha como vale a pena esperar em Deus. Passa. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em toda a terra do Egito. Foi honrado? Foi honrado? Será que valeu a pena passar por tudo e confiar em Deus, esperar em Deus? Passa. 41, 45, Faraó deu a José o nome de Zefanate Paneia e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade, diga comigo, 30 anos. O sofrimento dele começou aos 16, mas aos 30...
O sofrimento dele começou aos 16, mas aos 30, o que estava acontecendo na vida, porque não titubeou, porque não ficou, onde está Deus? Por que Deus está permitindo isso? Não, se agarrou a Deus, colocou a sua esperança em Deus, aquilo que Deus colocou dentro dele. José tinha 30 anos de idade, quando começou a reinar, a servir Faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença de Faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e os armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Aquele que foi humilhado, aquele que foi envergonhado, aquele que foi tratado como um criminoso, aquele que foi injustiçado, saiu, foi semear na direção de Deus, como Deus havia orientado. Semeie na terra, porque vão vir 7 anos de vacas gordas. Semeie e plante. Deus abençoou o seu plantio, foi muito além. Ele chegou um momento que ele não conseguia mais contar, parou de contar, porque não tinha mais como contar, de tanta prosperidade, de tanta abundância que Deus havia mandado. Antes dos anos de fome, Asenate, filho de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. O primeiro, José deu o nome, diga comigo, de Manassés, dizendo, mas repita isso em voz alta, por favor: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Olha aqui, olha a recompensa. Olha a recompensa. Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Já parou para pensar quanto sofrimento, quanta revolta, quanta amargura, ele poderia ter se tornado uma pessoa revoltada por tantas injustiças. Eu vou matar meus irmãos, eu vou matar a mulher que me acusou de violência sexual. Vou matar ela, vou matar o marido dela. Não podia? Sim ou não? Deus me fez esquecer de todo o sofrimento, de tudo que meus irmãos me fez, de toda a humilhação que eu passei nessa terra, de toda a injustiça que eu sofri, de toda a vergonha que eu passei. Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Será quanto ele deve ter chorado pela saudade do pai, por ter tirado aos 16 anos, de uma forma absurda, bruta, tirado do seio familiar, tirado da casa de seu pai. Era o filho mais amado pelo pai. O pai tinha um carinho especial. Foi arrancado brutalmente e levado para uma terra como escravo. Diga comigo, volta ali por favor, diga comigo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Diga isso comigo, diga: Deus vai me fazer esquecer todo o meu sofrimento. Diga: as bênçãos de Deus, a glória de Deus será tamanha na minha vida, que eu não vou me lembrar do meu sofrimento, da minha dor, da minha humilhação. Ele botou o nome do filho dele em agradecimento a Deus. Deus me fez esquecer. O segundo filho chamou Efraim, dizendo, repita comigo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Olha que coisa linda. Parecia que ele não ia sair daquela situação, que ele não ia viver uma situação diferente. Não, agora o segundo filho é em homenagem a Deus. Eu vou fazer isso em gratidão a Deus. Vai se chamar Efraim, porque Deus me fez prosperar na terra aonde eu tenho sofrido. Diga: Deus vai me fazer prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Amém? Ou a gente se agarra às promessas, ou nós cremos que a promessa é verdadeira e Deus vai cumprir, ou nós estamos fritos, não há mais em que crer.
Nós só temos a palavra, e bem-aventurado é aquele que crê na palavra, que é aquele que confia nas promessas do Senhor. Bem-aventurado, bendito, feliz é o homem que confia. Ele sofreu muito, mas o sofrimento começou aos 16, aos 30, ele estava sendo colocado numa situação, numa posição que ele jamais imaginou, jamais sonhou que fosse colocado. Certamente, ele sabia que Deus poderia fazer algo grande, mas não tão grande quanto fez. Porque através dele, o mundo, através da obra de Deus na vida dele, o mundo conheceu a José, a história de José, porque o mundo se alimentou através da bênção de Deus na vida desse homem. Sofreu muito, gemeu muito, passou por situações terríveis, mas passou e foi aprovado. Olha a posição. Ele mesmo está dizendo, é como se ele tivesse dito assim: Deus me fez esquecer de tudo. Tudo que eu passei não se compara ao que Deus está fazendo na minha vida agora. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. Tudo que eu passei não se compara. Aliás, nem me lembro. Deus me fez esquecer de todo o sofrimento que eu passei. Só serve para isso, para testemunho. Amém? Se coloque em pé, por favor. Se coloque em pé, por favor. E espero sinceramente, feche os seus olhos. Espero sinceramente que, como a palavra, as escrituras estavam ardendo no coração, como as escrituras estavam ardendo quando o Senhor Jesus estava ali pregando aqueles homens, eu espero sinceramente que as escrituras, a palavra do Senhor esteja ardendo no seu coração, que o que Deus está falando com você hoje esteja ardendo no seu coração, que você será um bendito, bem-aventurado, que você, aquilo que parecia que não ia acontecer na sua vida, vai acontecer, Deus vai cumprir. Você não vai se lembrar do tempo da humilhação, do tempo que você foi humilhado, do tempo da vergonha, do tempo da derrota, do tempo que você gemeu. Confie em Deus, se agarre nas promessas do Senhor. Deus vai te fazer prosperar na terra que você sofreu. Coloca isso no teu coração, se encha da palavra, se encha do Espírito. Deus não é homem para que minta. Bem-aventurado é o homem que crê, bem-aventurado é o homem que confia. Eu estou mostrando a você várias referências aonde a palavra se cumpre, aonde parecia que não ia se cumprir, mas a palavra se cumpre. Pode passar um tempo, pode parecer que não vai mais. Quando Sara riu dentro dela e disse: mas agora, é como se ela estivesse dizendo: agora não é mais possível. Como agora? Já passou da hora. O Senhor disse: não, haveria alguma coisa difícil para que eu faça. Não há o que eu não possa fazer, não há o que eu não possa mudar. Coloque isso no teu espírito. Pare de olhar para as circunstâncias e olhe para a palavra. Pare para olhar para o que você tem vivido e olhe para a palavra. Confie na palavra. Se agarre à palavra, se agarre às promessas do Senhor, e ela vai se cumprir na sua vida. Ela vai se cumprir. Então que a palavra entre. O Senhor não está te ensinando, como nós lemos agora há pouco, Ele não está te ensinando a olhar para a tua situação, olhar para o que você está passando agora. Ele está mandando você olhar para a palavra, se agarra à palavra, promessa, declare a palavra. Deus vai cumprir na minha vida, como eu pensei, assim se sucederá, como eu determinei, assim se efetuará, vai se cumprir na minha vida. Porque muitas vezes a gente vai tomando posse do que o diabo vai falando nos nossos ouvidos, vai tomando posse do quadro negativo que o diabo vai mostrando, e o diabo vai mostrando: está acabado, não tem mais nada para você acreditar, Deus não vai fazer mais nada na tua vida. Olha, a palavra, ela não vai se cumprir, não é verdadeira como você pensava. Mentira! Combate e fica com a palavra, confie na palavra, confie nas promessas do Senhor, e você vai ver a glória de Deus na tua vida, a grandeza de Deus na tua vida. O que José passou não se comparou à glória que Deus realizou na vida dele. Deus o fez esquecer. Deus o fez esquecer da sua dor.
Deus o fez esquecer da sua humilhação, Deus o fez esquecer da saudade que ele sentiu da casa do pai, Deus o fez esquecer, Deus o fez prosperar na terra da sua humilhação. Eu não tenho mais nada para falar, agora você fala com Deus.